E para meditar com você hoje, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Abacuque. Desafio para aqueles que estão com Bíblia de papel. Abrir em Mateus é fácil, né? Essa é a hora que você vai lá para o índice, né? Sem ninguém perceber. Abacuque, capítulo 1, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, verso de 1 a 4. Se você encontrou, levanta bem alto a sua Bíblia e diga assim comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Glória a Deus. Abacuque capítulo 1, verso de 1 a 4, diz assim: advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, por esta palavra. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dirija, o Senhor fale conosco, Senhor, nesta noite. Eu me coloco, Senhor, atrás da Tua cruz, ó Deus, e te peço que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito fale conosco, Pai, bem alto aos nossos corações, e nada, Senhor, venha impedir, Senhor, que o Senhor nos transforme pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fosse eu dar um tema para essa meditação dessa noite, o tema seria: seja honesto com Deus. Qual foi a última vez que você chegou diante da presença de Deus e você foi completamente honesto com Ele? Qual foi a última vez que você se lembra que você chegou diante de Deus sem nenhum tipo de formalidade, sem nenhum tipo de palavras prontas, sem nenhum tipo de melindre? Qual foi a última vez que você chegou diante de Deus indignado com alguma coisa que estava acontecendo à sua volta, ou revoltado com alguma coisa que você está vivendo, e abriu o seu coração e rasgou o seu coração diante de Deus? Qual foi a última vez? Eu me lembro que na minha formatura da faculdade, um pastor foi convidado para orar. E eu me lembro que aquele pastor, ele usou tantas palavras difíceis, que tem palavra que ele usou naquele dia, 23 anos atrás, que até hoje eu não sei o que significam. Eu sei que Deus é sábio, Deus é poderoso, Ele sabe todas as línguas, mas muitos de nós nos acostumamos a falar com Deus de uma maneira tão fria e tão formal, que a gente perde a oportunidade de nos achegarmos diante da presença de Deus e compartilhar as coisas mais profundas de dentro da nossa alma. A gente às vezes tem medo de ser arrogante com Deus e a gente acaba partindo para o lado da religiosidade, da formalidade extrema, e a gente começa a fazer
uma série de vãs repetições e a gente começa a repetir frases prontas, palavras que a gente está acostumado a ouvir no contexto da igreja, e a gente joga fora a oportunidade de rasgar o nosso coração diante da presença de Deus. Eu nasci numa tradição religiosa em que todas as orações eram prontas, ou pelo menos a maioria delas. E quando eu conheci o Evangelho, eu estava acostumado com isso. Mas a grande novidade que eu vivi, a grande alegria do meu coração, foi quando eu disse para alguém assim, ainda novo convertido, eu disse para alguém assim: olha, eu não sei orar. E a pessoa olhou para mim e falou assim: fala com Deus, é só você falar com Deus. E eu olhei e falei: puxa, mas como assim? É só falar o que eu acho que eu devo falar? É só você falar com Deus. Só abre o seu coração e fala com Deus. E eu achei isso maneiro. Eu achei isso bom demais, a possibilidade de não ter que decorar uma fala para poder falar com Deus. Saber que eu teria liberdade de chamar Deus para perto de mim e abrir o meu coração e expor para Ele do meu jeito, da minha forma, com a minha sinceridade, com a minha honestidade, com o coração aberto, porque Ele iria entender. O que eu quero compartilhar com você hoje não é um estímulo à irreverência, não é um estímulo a você ser desrespeitoso com Deus, mas convidar você a sair de um lugar de superficialidade, de um lugar onde a gente só repete aquilo que a gente está acostumado a ouvir, e a gente possa trocar isso por uma intimidade, onde a gente possa chegar diante de Deus, rasgar o coração e mostrar exatamente aquilo que nós pensamos, falar para Ele exatamente aquilo que nós pensamos. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, de todo louvor, de todo respeito, mas Ele também é um Deus que nos ama e entende o profundo do nosso coração, e por isso Ele quer ouvir o nosso coração. Nós precisamos e podemos chegar diante da presença de Deus e sermos inteiramente honestos com Ele, inclusive nos momentos em que nós estamos bravos, nos momentos em que nós estamos tristes, nos momentos em que nós estamos em dúvida, nos momentos em que nós estamos perdidos. Nós podemos chegar diante de Deus e sermos honestos com Ele. Eu ouvi um exemplo, uma história recentemente de uma missionária, quando nós estávamos lá no sertão, e uma missionária que trabalhava já há alguns anos com o seu marido no campo missionário, e de repente o seu marido é acometido por uma enfermidade, e muito rapidamente o marido dela morreu. Não resistiu, a igreja toda orou, a família toda orou, clamou, e ele faleceu. E pouco tempo depois ela estava em um culto, e o pastor que estava pregando naquele culto, ele falava que os campos estão brancos, que os campos precisavam de trabalhadores, que o campo era fértil, mas tinha poucos trabalhadores. E essa mulher se levantou e falou assim: isso é mentira. Eu não consigo acreditar nisso, porque o meu marido estava aqui, ele estava pronto, ele estava servindo, ele estava ativo, e Deus levou ele. Que sinceridade, né? Você teria coragem de falar isso para Deus? Você teria coragem de chegar diante de Deus com essa arrogância? O que será que Deus pensa disso? O que será que Deus pensa de uma postura como essa? Eu acho que nenhum de nós pode falar que essa mulher estava sendo incoerente. Para mim, a história de Abacuque é a história de um homem cercado de problemas por todos os lados, cercado de lutas, corrupção, e no auge do seu desespero, ele chega diante de Deus e questiona o fato de estar cercado por tanta luta, por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanta corrupção, por tanta idolatria, por tanto pecado, e Deus não estava fazendo aparentemente nada.
esse livro de Abacuque é um livro diferente dos outros profetas, porque quando você vai para os outros profetas, normalmente o livro começa da seguinte maneira: palavra do Senhor que veio a determinado profeta, no ano do rei tal, para falar para o povo tal, assim, assim, assado, assim diz o Senhor, né? A maioria dos profetas tem essa palavra, assim diz o Senhor. E no livro de Abacuque não tem essa palavra, não tem essa frase. O livro de Abacuque começa, na verdade, não com Deus falando para o profeta, para falar através do profeta para o povo. Na verdade, o profeta toma a iniciativa, olhando a situação que estava vivendo, e chega diante de Deus para cobrar uma posição de Deus. Ele chega diante de Deus para requisitar aquilo que Deus, aos seus olhos, não estava fazendo. Essa é a história de uma conversa franca entre um homem e o seu Deus. Ele começa questionando a Deus. Se você conhece a história, o livro de Abacuque tem 3 capítulos, é um livro fantástico. Se você puder depois, leia e gaste um tempo em cima da história desse profeta, porque é tremendo. Eu tenho estudado a história do profeta Abacuque e cada vez que a gente estuda, parece que Deus vai falando coisas novas. É linda essa história. E ele começa questionando a Deus com essas frases que nós falamos. Depois de questionar a Deus, Deus responde. E quando Deus responde, ele não concorda com o que Deus responde, questiona Deus de novo. E Deus reafirma aquilo que tinha falado anteriormente. E nessa conversa de sinceridade, nessa conversa de honestidade que o profeta está sendo com Deus, apenas no final do livro é que ele vai reconhecer a mão de Deus e entregar o controle totalmente nas mãos do Senhor. Em apenas 3 capítulos, acontece uma das histórias mais lindas e mais intrigantes entre um homem e Deus em toda a Bíblia. Essa é uma conversa linda de se ver. Por mais arrogante que às vezes Abacuque possa parecer, por mais honesto que às vezes ele possa parecer, essa é uma conversa linda. E nessas primeiras frases de Abacuque que nós lemos nesse livro, ele está sendo então extremamente sincero e honesto com relação àquilo que ele percebe do agir de Deus, ou aquilo que ele está percebendo à sua volta, e ele está enfrentando algumas crises, e essas crises que ele enfrenta são exatamente iguais às crises que nós enfrentamos no nosso relacionamento com Deus. Quando nós oramos, quando nós clamamos, com a nossa percepção do mundo em que nós vivemos, com a nossa percepção das nossas situações, das calamidades que a gente enfrenta todo dia, ele enfrenta crises que são muito iguais às crises que nós enfrentamos. E a primeira crise que Abacuque enfrenta é a crise da indiferença e do silêncio de Deus. Já que é para ser honesto, vamos ser honestos, porque às vezes Deus parece indiferente e Deus parece que não quer falar conosco. Você tem também essa sensação? Abacuque começa a sua oração dizendo: até quando eu clamarei e o Senhor não vai fazer nada? Até quando eu clamarei sem que tu ouças? E quando ele diz até quando, significa que ele já está clamando há um tempão. Significa que ele já chegou no seu limite. E ele diz para Deus: Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor vai ficar em silêncio? Até quando eu vou clamar e o Senhor vai permanecer indiferente? Ele insistia, mas a impressão que ele tinha, ou que ele demonstra na frase que ele fala, é de que Deus não estava fazendo aparentemente nada, ou pelo menos que Deus não estava ouvindo a sua oração. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, um pastor falando, e ele disse assim, para o entrevistador no podcast, ele disse: tudo que eu peço para Deus, tudo que eu oro, Deus me dá e Deus me responde. Eu falei: pronto, acho que eu não sou mais crente. Eu falei de duas uma: ou o Deus dele é outro Deus, ou eu não estou sabendo como pedir,
Acho que eu vou ligar para ele e falar, qual que é a receita? Aliás, eu nem sei se eu queria essa receita, porque ai de mim se Deus desse tudo aquilo que eu peço. Ou se Deus sempre me ouvisse. Eu não sei o que seria de mim. Eu acho que uma das grandes crises que a gente pode viver é a crise onde a gente clama, dia após dia. Onde nós derramamos as nossas lágrimas, dia após dia. E a gente não obtém nenhum sinal de que Deus está nos ouvindo. E a maioria de nós acaba desistindo de clamar, porque Deus não está respondendo, Deus está em silêncio. E aí chega alguém para nós e diz aquela frase bonita assim, o silêncio de Deus também é resposta. E você fala, eu não quero saber do silêncio de Deus, eu quero saber da voz de Deus. Eu não estou orando para Deus ficar em silêncio, eu estou orando para ouvir a voz dele. Eu não estou orando para não ouvir nada. Se eu não quisesse ouvir nada, eu não orava. Mas se eu estou clamando, eu quero ouvir a voz de Deus. Porque a gente não quer saber de silêncio, a gente quer saber de resposta. Essa é a primeira crise que a gente enfrenta. Eu acho que não sou somente eu que enfrento essa crise. Mas Abacuque passa ainda por uma outra crise, que é a crise da falta de providência de Deus. Além de ter a impressão de que Deus não estava ouvindo, ele tinha também a impressão de que Deus não estava fazendo nada. E um outro questionamento que Abacuque faz para Deus é: Deus, até quando eu gritarei violência sem que tu faças nada? Até quando eu vou ter que ver tudo isso acontecendo à minha volta e eu não estou vendo o Senhor enviando um profeta, eu não estou vendo o Senhor enviando uma solução, eu não estou vendo o Senhor enviando uma providência, eu não estou vendo você mudar nada nesse meio, eu não estou vendo a sua providência. E a palavra que nesse texto é traduzida por gritarei, pode também ser traduzida por chorar com o coração perturbado. Ou seja, ele estava implorando há algum tempo, e o que Deus estava fazendo? Nada. Nenhum sinal. Nadinha. Ele tinha a sensação de estar gritando e Deus não está tomando nenhuma providência. Uma coisa que a gente pensa quando a gente clama tanto e Deus não age, é, será que o que eu estou clamando, será que a resposta que eu estou pedindo para Deus é de fato relevante? É de fato importante? Eu acho que se Deus não está me respondendo, é porque isso não é importante. A gente às vezes faz a gente racionaliza dessa forma. A gente diz, eu acho que eu vou parar de pedir isso, porque eu acho que Deus não quer isso para mim. Você está pedindo pelo seu casamento, você está pedindo pela sua família, e aí você fala assim, eu clamo tanto e Deus não faz nada, eu acho que não é isso que Deus quer. Mas o maior problema não é quando você assume facilmente que aquilo que você está clamando não é o que Deus quer. O maior problema é quando você tem no seu coração de que aquilo que você está clamando é óbvio que Deus deveria querer. É óbvio que Deus deveria fazer, porque isso faz parte do caráter de Deus, porque isso deveria fazer parte da vontade de Deus. Então, se isso deveria ser óbvio, se isso é tão óbvio, por que é que Deus não faz? Você clama pela cura de uma criança, você clama por um livramento, você clama por uma mudança, você clama por uma restauração. É a mãe que clama pelo seu filho. Cerca de 2 semanas atrás, nós tivemos na nossa família uma situação em que o sobrinho do meu irmão tem cerca de um ano e pouquinho mais de um ano, e ele estava brincando num desses parquinhos de shopping, e ele caiu e bateu a cabeça, e foi levado ao hospital, e como é de praxe, os médicos falaram, bom, vamos fazer uma tomografia. Fizeram uma tomografia,
e a notícia que veio para os pais era de que a pancada não tinha gerado nada, não tinha gerado nenhum problema, mas a tomografia havia mostrado um tumor na cabeça do menino. Pois bem, ele tinha que entrar para uma cirurgia, toda a família orou, toda a família clamou, toda a família chorou, a cirurgia foi uma bênção, tudo foi resolvido, Deus abençoou. O médico que fez a cirurgia, dias depois precisou passar por uma cirurgia de emergência, mas naquele dia o médico estava bem, fez a cirurgia, e tudo correu perfeitamente bem, e a criança está perfeita. Não é sempre esses testemunhos que a gente gosta de ouvir? Não é sempre isso que a gente gosta de ouvir, de que nós clamamos e que Deus respondeu, de que nós clamamos e Deus fez um milagre? A gente olha para essa situação e diz assim, puxa, que queda abençoada que essa criança tomou lá no parquinho. Mas e quando isso não acontece? E quando essa providência não vem? E quando a porta de emprego não é aberta? E quando o casamento não é restaurado? E quando a cura não vem? Abacuque chega diante de Deus e diz, até quando eu gritarei e o Senhor não vai tomar providência? A sensação de que Deus não está fazendo nada também é uma crise absurda que coloca muitas vezes em xeque a nossa fé. Porque a primeira coisa que a gente questiona é, não é que Deus não tem o poder para fazer, é porque Ele não está fazendo. E por que Ele não está fazendo? Eu acho que eu não estou orando com fé. Eu não consigo entender por que Deus não faz o milagre. Eu não estou entendendo. Mas Abacuque passa ainda por uma terceira crise, que é a crise da comparação. Vai guardando essas crises aí. O profeta pergunta, nesses 4 versículos que nós lemos, o profeta pergunta para Deus, por que o Senhor me faz ver essas coisas? Em outras palavras, o que Abacuque está dizendo é, o que eu tenho a ver com isso? Por que isso está acontecendo comigo? E todas as vezes que a gente pergunta por que isso acontece comigo, de certa forma a gente está perguntando por que comigo e não com o outro? E a gente se compara, a gente olha para o outro e diz assim, por que dentro da minha família está acontecendo isso e naquela família não está acontecendo? A gente olha para aquele momento em que a gente perdeu o emprego e a gente diz assim, Deus, o Senhor sabe que eu sempre fui fiel, eu sempre fui um bom trabalhador, eu sempre fui dedicado, eu sempre me dediquei, eu nunca cheguei atrasado, eu sempre honrei, eu sempre fui um cara decente, honesto, e eu perdi meu emprego, mas aquele camarada, que era o meu amigo lá, o meu colega de trabalho, estava roubando a empresa e ele foi promovido. A gente sempre compara. A crise da comparação é algo terrível. E ela é uma prática entre nós, mas o problema da comparação é que quando nós estamos nessa situação com Deus, e nós começamos a comparar, nós deixamos de olhar para aquilo que Deus está trabalhando no nosso coração naquele momento, com aquela crise, com aquela luta, com aquela dificuldade, e começamos a olhar para o que está acontecendo na vida do outro. Eu não sei se você lembra do exemplo de Caim e Abel. O que aconteceu com Caim e Abel? A Bíblia diz que Abel chega diante de Deus e oferece a sua oferta para Deus. E Caim também chega diante de Deus e oferece a sua oferta para Deus. Mas o texto vai dizer que Deus recebeu, que Deus aceitou a oferta de Abel e Abel, mas ele não aceitou a oferta de Caim e Caim. Aí eu te pergunto, o que Abel tinha a ver com Deus não ter aceitado a oferta de Caim? Porque Caim matou Abel. Entende? Entende a comparação? A oportunidade que Caim perde naquele momento era de chegar diante de Deus e falar assim, Deus, ok,
tudo bem, o Senhor não aceitou a minha oferta, agora me explica por quê. Se tem alguma coisa que tem que ser trabalhada, que tem que ser mudada em mim, eu quero que o Senhor fale agora, porque eu quero que o Senhor aceite a minha oferta. Então, no tempo em que a gente está comparando, a gente perde o tempo de chegar para Deus e dizer: Deus, por que isso está acontecendo dentro do meu contexto? Por que isso está acontecendo dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha vida financeira, dentro do meu relacionamento? Por quê? Deus, qual é o meu papel nisso? O que o Senhor quer me ensinar nisso? O que precisa mudar na minha vida nesse momento? Qual é o desafio que eu tenho nesse momento? Qual é o meu papel para que o Senhor haja nessa situação? Qual é a postura que eu preciso assumir? Pare de se comparar, querido, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é somente na sua vida, e os outros não têm nada a ver com isso. Entenda aquilo que Deus está trabalhando com você, no seu coração, e aprenda a perguntar para Ele: Deus, o que é que está aqui? O que é que o Senhor está querendo me mostrar com isso? Abre os meus olhos, porque eu preciso entender o que é que o Senhor está fazendo comigo. A quarta crise que Abacuque passa é a crise das contradições de Deus. No quarto versículo, Abacuque vai dizer assim que a justiça não está prevalecendo. E a sinceridade e a honestidade leva Abacuque a chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, o Senhor é um Deus justo, então por que o Senhor não está fazendo justiça? Nós cremos que Deus é justo, mas a gente vê injustiça o tempo todo ao nosso redor. A gente crê que Deus cura, mas a gente vê muita gente boa sofrendo. A gente crê que Deus é bom, mas a gente vê o mal reinando à nossa volta o tempo todo. Essa é uma contradição. O marido de uma prima minha estava nesse voo que caiu sexta-feira. E aí eu estava vendo as notícias, tentando entender o que é que aconteceu. E aquele avião tinha lugar para 68 pessoas e 4 tripulantes. 10 pessoas não entraram naquele voo, por N motivos. E essas 10 pessoas, ou pelo menos aquelas que eu vi o depoimento, estavam agradecendo a Deus, dizendo que foi um livramento de Deus. E alguém questiona dizendo assim: Deus é justo por ter livrado essas 10 pessoas e não ter livrado as outras 58? Esse não é um questionamento que nós fazemos? Gente, eu mesmo já fiz esse mesmo trajeto de Cascavel a Guarulhos várias vezes, com um avião igualzinho esse. A gente tinha até uma piada lá na empresa que a gente falava que esse avião era uma Brasília de asa. Eu sei que os mais novos aqui não sabem o que é uma Brasília, mas os mais velhos vão me entender. Sabe aquele motor dentro do carro que faz um barulho terrível? É isso. Era uma Brasília de asa. A gente chamava assim. Porque é um barulho absurdo, é um desconforto. É horrível, é horrível. E eu já fiz esse voo algumas vezes. Eu não estava lá. A gente se questiona sobre essas coisas o tempo todo. E às vezes a gente fica tentando dar explicações. A gente fica tentando explicar os porquês disso tudo. Mas o único porquê que eu encontro na palavra de Deus é que Ele é um Deus soberano. Que todo o controle está nas mãos dEle.
e que os pensamentos dele estão muito acima dos meus, e que eu jamais vou conseguir explicar quais são as intenções de Deus numa contradição como essa. Aí você vai dizer para mim assim: pastor, mas isso não ajuda quem está sofrendo. Eu vou te dizer, sabe o que a Bíblia nos aconselha a fazer? Chorai com os que choram. Então ontem, depois que eu entendi tudo isso, eu fui orar e clamar a Deus para que o Senhor console aquelas famílias. Por mais que eu não conheça a maioria delas, uma delas eu conheço, mas por mais que vocês não conheçam ninguém, a Bíblia ensina a nós que nós devemos chorar com os que choram. Então, no meio das contradições de Deus, o meu papel é chorar com os que choram. Então Abacuque derrama toda a sua honestidade diante de Deus, e Deus responde. E vem a resposta de Deus, você vai ver depois, versículo 5 em diante, não vou ler aqui porque não vai dar tempo. Deus responde que vai trazer os caldeus, a Babilônia, para corrigir o povo que estava violento, para corrigir o povo que estava adulterando, que estava em pecado, que estava idolatrando. E aí não era a resposta que Abacuque estava querendo ouvir. E aí o que eu entendo e aprendo com isso é que já que Abacuque fez uma oração honesta, Deus deu uma resposta também honesta. Parece que Deus olha para Abacuque e diz assim: já que você está sendo sincero comigo, eu vou ser sincero com você. Vai doer um pouquinho mais. Eita resposta que a gente não gosta de ouvir. Abacuque questiona Deus de novo e ele diz assim: Deus, como é que o Senhor pega um povo que é mais injusto para corrigir um povo que é injusto? Como é que o Senhor pega um povo que é mais violento para corrigir o seu povo? Como é que o Senhor vai deixar esse povo se dar bem diante de tudo isso? E aí Deus diz que aconteceria tudo isso, mas que seria por um breve tempo, e que no meio de tudo isso, o justo viveria pela sua fé. Ou seja, o justo seria preservado por causa da sua fidelidade. Essa é a chave, esse na verdade é o tema de todo o livro de Abacuque. Querido, essa relação de intimidade que a gente precisa ter com Deus, essa relação de intimidade que a gente pode chegar diante de Deus e abrir o nosso coração e entregar as nossas mais sinceras dúvidas, os nossos mais profundos questionamentos, a nossa mais intensa revolta, entregar diante de Deus e esperar que esse Deus que é poderoso, que esse Deus que é tremendo, que esse Deus que é soberano nos responda e diga aquilo que Ele tem que dizer. Essa intimidade, sabe aquela intimidade que a gente procura nas pessoas? Essa intimidade que a gente procura nos amigos, que a gente quer que o amigo seja sincero conosco. Deus é esse amigo que nunca vai te esconder nada. Deus é esse amigo que você pode chegar diante dele e abrir o seu coração, porque ele também vai abrir o coração dele para você. É isso que essa palavra diz, é isso que essa palavra mostra para mim hoje. Agora, parece uma oração amargurada, parece uma oração arrogante, essa oração de Abacuque. E aí eu pergunto assim: Deus, por que o Senhor permite que na sua palavra tenha uma oração como essa? Será que isso não depõe contra o Senhor? Será que isso não faz as pessoas quererem desrespeitar a sua grandeza, o teu poder? E talvez a resposta para essa minha questão, para essa minha pergunta, é, por exemplo, o que acontece em 1 Reis, capítulo 19, onde Elias está caminhando, ele está revoltado porque ele está sendo perseguido, e ele fica debaixo de uma árvore de giesta, é isso que a palavra de Deus diz. Ele chega debaixo dessa árvore e diz: Deus, basta, eu não quero mais, eu estou cansado, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais, chega, para mim acabou. Quantas vezes você chegou para Deus e disse: Deus, chega, não aguento mais? É uma oração sincera. A oração do último verso do capítulo 39 de Salmos, que Davi vai chegar diante de Deus e vai dizer assim:
Deus, desvia o teu olho de mim, desvia o teu olhar de mim, para que eu tenha um pouquinho de paz antes de morrer. Você já imaginou fazer uma oração dessa? Deus, tira o seu olho de mim, me deixa um pouco em paz. Eu acredito que o fato de Deus permitir orações como essas na sua palavra é nos ensinar que a gente pode ser honesto com Ele, que a gente não precisa ser muito formal com Ele. E também mostra que Ele é um Deus cheio de toda a graça, cheio de todo o amor, e que entende o nosso coração nos dias mais difíceis, que compreende o nosso coração nos dias mais difíceis. É como se Deus estivesse dizendo para você: meu filho, eu não estou com você somente no dia em que você se levanta de manhã com um sorriso no rosto, empolgado para ir para o seu trabalho. Eu não estou com você somente no dia em que você está festejando. Eu estou com você também no dia que você está angustiado. Eu estou com você também no dia que você está duvidoso. Eu estou com você também nos dias em que você está lutando contra as coisas que estão ao seu redor. Eu estou com você quando você está doente. Eu estou com você quando você está querendo desistir de todas as coisas, porque eu sou um Deus de graça e eu quero ouvir o seu coração. Eu compreendo, eu entendo o seu coração. Eu quero te ouvir. Você pode ser sincero comigo? Ele se identifica conosco, porque Ele é um Deus que nos ama. Sua graça nos cobre e nos entende. Eu quero terminar, mas antes, quando nós estamos nessa situação em que nós estamos angustiados e chegamos diante de Deus para derramar o nosso coração diante dEle, para ser honesto e ser sincero com Ele, nós temos dois caminhos para tomar. Nós temos o caminho da dúvida ou o caminho da incredulidade. Dúvida e incredulidade são duas coisas diferentes. A incredulidade é a rebelião. A incredulidade é quando a gente se levanta contra Deus e a gente recusa tudo aquilo que Deus quer fazer. E toda a possibilidade de Deus fazer e Deus agir, a gente recusa. A gente não quer mais. E a gente abandona o caminho, e a gente abandona Deus e diz: Deus, eu não quero mais o Senhor. Já que o Senhor não quer fazer aquilo que eu não quero mais o Senhor. Isso é incredulidade. Mas dúvida é o resultado de um coração quebrantado e uma mente perturbada, que chega diante de Deus e diz: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso dentro da minha casa? Senhor, eu estou muito mal. Senhor, eu estou muito triste. Senhor, eu estou a ponto de não aguentar. Mas Deus, eu vou aguardar. Por mais que eu tenha dúvida, por mais que eu não saiba o que o Senhor está fazendo, eu vou aguardar a sua resposta. Eu vou permanecer aqui até o dia em que o Senhor vai suprir essa dúvida. E Abacuque faz uma escolha entre esses dois caminhos. Entre o caminho da dúvida e o caminho da incredulidade. E a escolha que ele faz está no versículo 17 do capítulo 3. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. No início do capítulo 1, Abacuque começa cheio de dúvidas, rasgando o seu coração diante de Deus e perguntando várias coisas. Por que isso? Por que aquilo?
Por que o Senhor silencia? Por que o Senhor não faz justiça? Por que o Senhor não age? Se comparando. Por que essas contradições todas? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas ele termina com uma afirmação. E quando ele termina, ele diz: Senhor, Tu és a minha força. Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza. O Senhor me habilita a andar em lugares altos. Você pode ser honesto com Deus. Você pode ser sincero com Deus. Mas aprenda que a sua força não está nas circunstâncias. A sua força não vai sair da resposta do homem. A sua força tampouco vai sair da atitude do homem. Sua força não está na expectativa de que tudo esteja bem ao seu redor. Sua força vem do Senhor. A sua força está no Senhor. Portanto, se faltar figo na figueira, se faltar azeitona na oliveira, você sabe que esses alimentos que ele menciona aqui são a base de toda a alimentação de Israel naquela época. Tudo que ele conhecia de suprimento, ele diz para Deus: Deus, mesmo que não tenha nada, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, porque quem me faz andar nos lugares altos é o Senhor. Feche seus olhos, querido, eu queria orar. Talvez você esteja se sentindo desamparado por Deus em alguma coisa. Talvez você seja dessas pessoas que estão como Abacuque, e que você pergunta tantas vezes para Deus o porquê de acontecerem algumas coisas, mas parece que Deus está em silêncio, ou parece que Deus não responde. E às vezes você faz essa pergunta para Deus: Deus, por que comigo? O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece que eu tenho estado diante do Senhor, por que comigo? E às vezes você questiona também a justiça de Deus e diz: o Senhor não está sendo justo. Mas nessa noite Deus está falando que você pode ser honesto com Ele, e você entendeu, e você está entendendo que Ele quer te levar a andar em lugares altos, e que apesar de toda essa luta, Ele vai manter você de pé, Ele vai te preservar. Se você é uma dessas pessoas, e eu estou de pé, eu sou a primeira pessoa a me colocar de pé, eu queria que você se levantasse. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Feche seus olhos. Querido Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, como tão limitados, ó Deus, não conhecendo e não entendendo, Senhor, o porquê de nós vivermos, ó Deus, tantas situações, ó Deus, que nós jamais imaginávamos poder passar um dia, Pai. Mas nós estamos agora, Senhor, rasgando o nosso coração diante de Ti, Senhor, sendo honestos, ó Deus, e sinceros diante de Ti, Senhor, colocando diante do Teu altar, Senhor, toda a angústia, Senhor, do nosso coração, porque nós queremos reconhecer, Senhor, que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que o Senhor é um Deus que age, Senhor. E entre esses dois caminhos, ó Pai,
o caminho da incredulidade, o caminho da dúvida, Senhor. Nós resolvemos, Senhor, abrir mão, Senhor, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios anseios, ó Deus, e entregar o controle da nossa vida ao Senhor, ó Deus, reconhecendo, Senhor, que é da Tua presença que vem a nossa força, que é do Senhor que vem a nossa força, Senhor, e que nós sabemos, ó Deus, que em algum momento, Senhor, o Senhor há de se levantar, ó Deus, e abençoar, Senhor, o Senhor há de se levantar, Senhor, e transformar, ó Deus, o Senhor nos manterá em pé, Senhor, para a glória do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Pai, e dizemos, ó Deus, nesta noite, como Abacuque, Senhor, ainda, Senhor, que as nossas orações mais imediatas, ó Deus, não sejam respondidas, ó Deus, ainda assim, Senhor, nós tomamos a posição de nos levantar e exultar e louvar e engrandecer o Deus da nossa salvação. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, essa luta, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que ela não vai nos parar. Em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso destino, o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é aquele que cuida da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós nos dedicamos e nos ofertamos e consagramos os nossos corações, as nossas angústias, as nossas lutas, nós consagramos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Nós nos alegramos, porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor faz dos nossos pés como os da corça, e nos faz andar em lugares altos. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós ainda não vemos, mas nós vamos andar em lugares altos. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós não entendemos, mas nós vamos andar em lugares altos. Nós Te louvamos, Senhor, porque ninguém entende, mas nós vamos andar em lugares altos, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.